Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 7, que estaremos estudando no dia 13 de agosto de 2017. Com o título A Necessidade do Novo Nascimento. Veremos no nosso textuário da semana o texto de João, capítulo 3, versículo 7, que diz: Não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Com a verdade prática, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Está aí nosso textuário e também a verdade prática. Nas leituras diárias da semana, na segunda-feira, o novo nascimento é nascer do Espírito. Na terça, a fé salvífica faz do pecador uma nova criatura em Cristo Jesus. Na quarta, o perdão dos pecados está disponível a todos. Na quinta, o novo nascimento significa regeneração. Na sexta, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus. E no sábado, fomos adotados como filhos de Deus pela fé em Jesus. A leitura bíblica em classe da semana está localizada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 12, que é o texto aí que fala do encontro entre Nicodemos e o Senhor Jesus Cristo. A lição dessa semana temos como objetivo geral compreender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, com 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar Nicodemos como um religioso bem-intencionado. O segundo, compreender o que é o novo nascimento. E o terceiro, explicar por que é necessário nascer de novo. Daí, iniciamos com a introdução, que aí apresenta de forma sucinta a lição, com o primeiro ponto em destaque aí, um líder religioso bem intencionado. Conforme é o objetivo da nossa lição, aprender um pouco sobre Nicodemos. E aí no primeiro ponto, temos o subponto que pergunta quem era Nicodemos. Em destaque em azul, o nome dele significa vencedor do povo, era um nome de origem grega. Ele era também fariseu, um príncipe entre o povo de Israel, o povo judeu, e também ele era membro do Sinédrio, que é aí um tribunal do povo judeu da época de Cristo. E aí nesse primeiro subponto você vai entender um pouco mais sobre Nicodemos e a sua função na sociedade judaica. O segundo ponto, ou o segundo subponto, fala sobre os fariseus. E aí, em destaque, temos o texto que diz que esse grupo formava uma seita. E realmente, o apóstolo Paulo considera que ele era da seita mais radical da religião judaica, que era exatamente os fariseus. Você pode conferir aí os textos de Atos capítulo 26, Gálatas capítulo 1, versículo 14 e Filipenses capítulo 3, versículo 5. Também coloquei aqui em destaque esse outro texto que diz que tanto que a palavra fariseu tornou-se sinônimo de hipócrita e fingido até os dias de hoje. Ou seja, eles eram admirados por serem pessoas que eram os guardiães da lei,
mas ao mesmo tempo faziam isso de forma exterior. Interiormente, eles eram realmente hipócritas, conforme o texto em destaque aí que você está vendo. O terceiro subponto do primeiro ponto fala dos sinais efetuados por Jesus. E aí, no lado esquerdo da sua tela, você tem aí o texto em destaque que diz que nessa ocasião em que Jesus estava em Jerusalém, ele operou muitos milagres e era Páscoa. Durante essa festa, muitos, vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome. E aí Nicodemos foi um dos que foram em busca de ter uma conversa com Jesus. Então ele pode ter sido atraído pela doutrina de Jesus, pela forma que Jesus se expressava com autoridade, mas também pode ter sido atraído pelos sinais que Jesus fazia, pois ele mesmo diz, que ninguém que não venha de Deus poderia fazer os sinais que ele fez ou que ele praticou ali. É o texto que está aqui no finalzinho aqui da sua tela. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Passando para o segundo ponto, fala do novo nascimento, o qual Jesus destacou e falou muito claramente para Nicodemos. O primeiro subponto é necessário nascer de novo. Então Jesus ele deixou bem claro: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou bastante intrigado com aquela situação e fez aquela pergunta se era possível entrar novamente no ventre da mãe e nascer. Mas aí todos sabem que Jesus estava falando do nascimento espiritual, da água e do espírito, e não um nascimento físico, ou até uma reencarnação, Jesus não estava falando disso. Então o novo nascimento, fazendo aí um resumo, trata-se de uma experiência profunda com Jesus ou com Deus, e não mera mudança de religião. Nicodemos ele era religioso, ele era fariseu, mas religião não salva. Realmente quem salva é o Senhor Jesus Cristo. O segundo subponto do segundo ponto fala da regeneração. E aí, só destacar que esse texto significa gerar novamente. Então, quando aceitamos a Cristo, nós passamos por um processo de restauração, de mudança de vida. Somos novamente gerados para vivermos uma nova vida com Cristo, Jesus, o Senhor. Aí temos um quadro que fala mais um pouco sobre os fariseus. Como disse alguns pontos acima, eles estavam interessados em obedecer à lei de Deus. Isso era uma característica positiva. Mas do outro lado, como uma característica negativa, eles comportavam-se como se suas próprias regras religiosas fossem tão importantes quanto a lei de Deus. Outra característica positiva é que eles eram admirados pela sua piedade. Porém, muitas vezes, negativamente, essa sua piedade era hipócrita. E eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões e eles mesmos não conseguiam cumprir. Outra característica positiva é que eles acreditavam na ressurreição física e na vida eterna. Mas, por outro lado, estavam mais preocupados em parecer ser bons que obedecer realmente a Deus. E outra característica que eles acreditavam aí era nos anjos e demônios. Também eles acreditavam nessa doutrina bíblica. O terceiro subponto do segundo ponto fala sobre a perplexidade de Nicodemos. Muita gente pensa que Deus está preocupado com religião, mas essas pessoas estão enganadas, pois a vontade de Deus é a comunhão com as suas criaturas inteligentes. E aí, destacando ainda dentro desse ponto, falando sobre o novo nascimento, diz o seguinte: o novo nascimento é a restauração da comunhão com Deus, e não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Isso estava muito longe da forma de pensar de Nicodemos e de muitos religiosos ainda hoje.
Aqui mais um subsídio bibliológico que fala sobre um novo nascimento no Evangelho de João. Aqui a definição da palavra conversão, que vem aí do hebraico, que significa voltar atrás, ou do grego metaneo, que é voltar também, e do latim conversione, ou transformação. Então é uma mudança que Deus opera na vida do que aceita Cristo como seu Salvador pessoal, modificando-lhe radicalmente a maneira de ser, pensar e agir. A conversão é o lado objetivo e externo do novo nascimento. Por intermédio dela, um pecador arrependido mostra ao mundo a obra que Cristo operou no seu interior, a regeneração. Em suma, o novo nascimento tem dois lados, um subjetivo e outro objetivo. E aí, para conhecer mais, você poderá estar lendo o Dicionário Teológico da CPAD, página 115. E aí, por fim, o terceiro e último ponto fala sobre o estado humano. E o primeiro subponto. E aí, em destaque, todos os seres humanos estão mortos em ofensas e pecados. Está lá em Efésios 2:1. Esse é o estado humano, essa é a condição humana. E aí, no segundo ponto, temos outro exemplo de outra pessoa que era religioso, mas que não era salvo, que é Saulo de Tarso. Ele era muito zeloso na lei judaica, na religião judaica, mas que precisava ter um encontro com o Senhor Jesus. Então, ninguém é salvo simplesmente por pertencer a uma religião ou seguir a tradição dos seus antepassados. Aí é o caso de Saulo. E para concluir, o terceiro e último subponto fala sobre o centurião Cornélio, que era um homem temente a Deus, um homem que fazia suas orações, um homem que vivia de forma piedosa, porém não era salvo. E aí está o destaque que eu fiz para vocês verem aí. Mas ninguém é salvo pelas obras, Gálatas 2,16. Por isso o apóstolo Pedro foi enviado para falar a Cornélio sobre a salvação em Cristo. Ou seja, Cornélio era um homem piedoso, era um homem que buscava a Deus, que orava, e aquilo que ele fazia, suas obras estavam chegando diante de Deus de uma forma agradável. Porém, ele precisava realmente conhecer Jesus para ter a salvação. Então você que não está frequentando a escola bíblica dominical, te faço um convite, compareça à escola dominical da sua igreja, porque é na escola dominical que você vai aprender mais e mais coisas sobre o reino de Deus e como alcançar a vida eterna. Se você ainda não se converteu ao Senhor, poderá estar aprendendo a sua palavra na escola bíblica. Então, foi esse mais um vídeo aqui do nosso canal. Continue orando por nós e fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, e que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus.